por qualquer pessoa. A Arca da Aliança. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, qual era o sentido de Deus para a humanidade? Que havia o dilúvio, era para proteger quem entrasse na arca. Né? Quem entrasse na arca. Então, aleluia, santo é o nome do Senhor. Só que naquela arca que Noé fazia, podia tocar. A qualquer um podia tocar, mas na arca da aliança, ninguém podia tocar. Quando a Bíblia relata aqui no versículo atrás, aí, no versículo 9, disse o Senhor que chegando, aleluia, a arca, ia de Quindom e estendeu a mão, porque os boi tropeçou e a arca balançou para cair, Uzá levou a mão e morreu. Porque ninguém podia tocar na arca. Quem, pastor, que podia tocar na arca, carregar a arca, era somente os levitas. Os escolhidos para levar a arca. Tinha aqueles ali, os levitas, que eram o carregador da arca. Mas ninguém podia carregar a arca, mas ninguém podia tocar na arca. Uma vez aqui nós fizemos, né, uma campanha da arca. Foi uma bênção. Então, aleluia, santo é o nome do Senhor. E o Senhor e Davi ficou preocupado e deu a tristeza de Davi que quando a arca ia cair, o boi tropeçou, porque os filisteus tinham levado a arca. Chegou lá, deram umas doenças nos filisteus, eles ficou preocupado. Eles pegou a arca, colocou dinheiro do demônio chamado Dagon. Dagon caiu, quem mais Dagon caiu. Esperou o Dagon, colocou em pé. Dagon caiu de novo, colocou em pé, Dagon caiu e quebrou. Eles, manda essa arca daqui, porque, aleluia, santo é o nome do Senhor. Esse negócio aí tem tanta coisa, tem tanto poder, manda de volta para o povo de Deus. Então eles colocaram os bois, colocou a arca e mandou de volta. Exatamente isso para que voltasse novamente. A arca, ela era cheia de poder. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E qual é a arca que nós temos hoje? Aleluia, cheia de poder. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a arca. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então Davi pensou assim. Eu pensei que Deus ia abrir uma brecha para usar. Por quê? Por que Davi pensou isso? A Bíblia está dizendo aqui no versículo número 11 que Davi encheu de tristeza. Hein? Aleluia, santo é o nome do Senhor. E ele pensou que, no versículo 10, que Deus ia abrir uma brecha, porque a arca, outra pessoa ia pegar na arca, ia cair a arca. Mas não, mas Uzá tentou fazer uma coisa boa. Mas Deus sabia porque Uzá tocou ali e ele morreu. Às vezes não estava diante do Senhor do jeito que era preciso. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, Uzá morreu. O filho de Arão, quando entrou ali para ver a arca, eles entrou ali, tomou cachaça, a Bíblia diz que era fogo estranho. Eles tomou bebida alcoólica e depois estava chapadão, se deu faixa, entrou lá dentro, chegou lá e Deus matou os dois. Aleluia. Ninguém podia entrar na mexer com a arca, a não ser o sacerdote, que era escolhido para entrar ali dentro, e tinha as campainhas, quando entrava, amarrava a corda, ele lá orava e intercedia a favor do povo. Se tivesse pecado, caía e puxava a corda de fora. Mas se não, aleluia, as campainhas estavam batendo e ele está vivo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O profeta está vivo, o sacerdote está vivo. E ele saiu e intercedia a Deus e Deus ouviu o povo. Glória a Deus. A arca da aliança é proteção. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então Davi, quando a arca vinha, Davi deixou ela na casa de Obed-edom, porque não tinha um espaço certo, que tinha um lugar certinho para colocar. Então, a casa de Obed-edom, ele pegou a arca, colocou na casa de Obed-edom, até que ele preparasse o local para que a arca ficasse diretamente definitiva naquele lugar. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, a casa de Obed-edom foi aonde que o Senhor Deus ali ficou. Ela ficou ali, aleluia. Ele recebeu na sua casa, com obediência, a arca do concerto, a arca da aliança, louvado seja Deus. E por causa que ele recebeu a arca, deixou a arca na sua casa, até que quando Davi fez o lugar certo, o espaço certo, para colocar a arca, aleluia, santo é o nome do Senhor, por causa disso, aquela família foi abençoada. Abençoada só porque guardou a arca.
Fica aí a arca, pode deixar aí, Davi, até quando você preparar lá. Ninguém mexeu com ela, só da presença de Deus está ali na casa de Obed-Edom. Então, amados e queridos irmãos, quando nós temos a arca, que é Jesus, aleluia, nós não podemos, aleluia, santo é o nome do Senhor, falar com essa arca só na igreja, só em casa, não, aleluia, aonde que nós passar, mas nós temos que ser Jesus, aleluia, essa arca vai direto no meu coração, aonde que eu for, essa arca está aqui dentro, glória a Deus, é o nome do Senhor, para nós ser abençoado, agraciado pelo poder de Deus, aleluia. Então, aleluia, santo é o nome do Senhor. Quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, aleluia, o Senhor abençoou aquela casa de Obed-Edom em tudo quanto tinha, ele abençoou. Animal, planta, tudo que tinha na casa dele, aleluia, Deus abençoou, porque ele guardou a arca. A arca ficou guardada no seu aposento, na sua casa, ele guardou a arca. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E o que representa a arca? A arca representa três coisas. A arca representa poder e misericórdia. Segundo, direção. Terceiro, provisão. Primeiro, poder e misericórdia. Segundo, direção. Terceiro, aleluia, provisão. Então, três coisas. Observe que eu falei três coisas. Eu falei a primeira coisa o quê? Qual coisa que eu falei primeiro? Ninguém soube o que eu falei primeiro, eu falei aqui três vezes. Poder e misericórdia, primeiro. Preste bem atenção, os irmãos, para depois explicar. Poder e misericórdia, representa três coisas. Poder e misericórdia. Segundo, direção. E terceiro, provisão. Três coisas. E Jesus e Deus, ele é o quê? Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, além da arca está na casa de Obed-Edom, e o Senhor abençoou ele de uma forma muito especial. Abençoou ele muito especial. Por quê? Porque ele protegeu a arca da aliança. Ele protegeu a arca do concerto. A arca da aliança é a arca também do concerto. É a mesma coisa. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Protegeu, ficou protegido a arca na casa de Obed-Edom. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a arca era feita de quê? Em Hebreus capítulo 9, versículo 4, Hebreus capítulo 9, versículo 4, a arca era uma caixinha, uma caixa feita de madeira, e aleluia, santo é o nome do Senhor. E qual era a madeira específica? Acácia ou, aleluia, cetim, a madeira de acácia ou a madeira de cetim, que era feita a caixinha, aleluia, santo é o nome do Senhor, era uma caixa feita, aleluia, de madeira de acácia ou de cetim, e era coberta de ouro, derretia o ouro e colocou o ouro por volta dela, as alças eram de ouro, aleluia, santo é o nome do Senhor, para aí ficava um pau de um lado, um pau do outro, para que os levitas pegassem aqui, outros dali, outros da frente, para ir à arca, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E quer dizer para os irmãos, aleluia, que a arca tem tanto poder, aleluia, que quando o muro de Jericó, ele estava lá e rodou 7 vezes, aleluia, santo é o nome do Senhor, com a arca 7 vezes o muro de Jericó, e quando ele disse, quando o povo gritou, o muro caiu por terra, tanto é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então o Senhor Deus tem tanto poder, aleluia, santo é o nome do Senhor. Qual é a arca? A arca do conselho. Quem é? Jesus. A arca da aliança, o Senhor. Aleluia. A arca tinha 3 coisas guardadas dentro dela. A Bíblia diz que tinha 3 coisas. Primeiro eu falei aqui que era poder e misericórdia. Segundo, direção. E terceiro, provisão. Dentro daquela arca tinha guardado 3 coisas também. 3 coisas. Primeira coisa que estava guardada, a vara de Arão que floresceu. Segunda coisa que estava guardada, a tábua do concerto, a tábua da lei. Terceira coisa que estava lá, um vaso de ouro que continha o maná. Também 3 coisas. Então veja bem, qual é que são essas coisas? Pai, Filho e Espírito Santo. Representa 3 coisas. Lá dentro da caixinha de madeira, feita de madeira, aleluia, pela mão dos profetas, Moisés deu jeito, você fazer a caixa desse jeito, assim, trouxe os utensílios da casa de Deus, derreteu, fez cobertura de ouro,